Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje com a presença ilustre, nosso irmão evangelista, irmão Tiago, com a sua esposa, irmã Beth. Hoje nós comentaremos um pouquinho sobre a lição de número 11. Essa lição que vai ao ar no dia 10 de setembro de 2023, que ela tem o tema Cultivando a Convicção Cristã. E para comentar sobre essa aula hoje aqui, nosso irmão, vou pedir para ele fazer sua apresentação, também com a sua esposa. Fiquem à vontade, irmão Tiago, irmã Beth, a casa é nossa. Faça suas apresentações. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus, prazer estar aqui, presbítero Eduardo, você que está com a gente aí. Prazer de nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, essa lição tão importante. Eu sou o evangelista Tiago Bergamini, bom, aqui minha esposa Beth já vai falar com vocês. Fique com a gente aí, já dá o seu like aí, irmão, já vai dando o seu like aí, curta a página aí, e vai ser um período legal que a gente vai debater a palavra do Senhor. Paz do Senhor, meu nome é Elizabeth, estamos aqui, para aprender um pouco mais a palavra de Deus, e é um prazer estar aqui hoje, juntamente com o nosso irmão, meu marido também. Amém, que maravilha, né? Queridos, esse é o nosso irmão Tiago, como ele já bem se apresentou aqui. Ele é o irmão coordenador da UMARIT, das Assembleias de Deus Ministério Taubaté, coordenador geral aí do campo. Tá uma grande empreitada aí, tem feito esse trabalho com excelência, E pegando um pouquinho dessa excelência que ele vem criando, trabalhando com a UMARIT aí, nós vamos hoje colocar um pouco dessa excelência em prática aqui nessa aula de número 11. Fique conosco, vai ser um prazer a sua companhia. Tiagão, o texto áureo ele nos diz assim: porque a nossa exortação não foi como engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. E a verdade prática, ela vai nos dizer assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Nós podemos comentar alguma coisa sobre aqui a verdade prática, irmão Tiago? Sim, na verdade, o Eduardo, presbítero Eduardo, Mambete, a gente fala sobre Tessalonicenses, a gente entender o contexto da carta que o pastor Paulo escreve à igreja de Tessalônica ali, que ficava na Macedônia. Então nós vamos ver dentro dessa carta bem explícito a questão da estrutura para termos uma convicção de fé. Então, nessa carta a gente vai ver tanto a parte motivacional, como a parte prática, como a parte conceitual, até a questão da ressurreição de Cristo. Então, essa carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, essa primeira carta, é uma das cartas que mais detalha, lá no seu capítulo 5, como vai ser até a ressurreição de Cristo. Então, baseado nisso, pelo tema que é proposto a aula hoje, falarmos de convicção é algo muito forte e muito necessário, nos dias que nós estamos vivendo. Que maravilha, Queridos, esse foi só o comentário da verdade prática, Então segura aí que tem coisa interessante para nós aqui. Vamos aqui adentrar na introdução, a qual o nosso pastor Douglas ele coloca, Ele diz assim na introdução: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Mais uma vez, está lá em 2 Tessalonicenses, do 1 ao 12, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. E ele continua dizendo: falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às atribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Olha que maravilha, está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 4, versículo de número 1. E o nosso objetivo aqui hoje, o meu objetivo também com o irmão Tiago, com a irmã Beth, é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo em trevas. Que maravilha, irmão Tiago? Irmão Tiago, agora é com você e com a irmã Beth aí, Fiquem à vontade aí. Tópico primeiro, convicção espiritual, a maneira como vocês quiserem destrinchar, fiquem bem tranquilos.
Amém. Quando a gente fala sobre convicção, né, Beth? Como é que a gente pode ter... O que é ter convicção de algo? Como é que se eu posso falar assim, eu tenho convicção que isso realmente ele é factível para mim ou para você? Como é que eu construo isso, né? A gente pode entender que existe um conceito hoje muito disseminado sobre o relativismo, Eduardo Mambed, sobre eu vejo aquilo que eu creio, aquilo que eu observo de acordo com o meu ponto de vista, né? Mas a convicção cristã, ela é baseada em estrutura bíblica na nossa vida. Então a gente entende sobre isso, Mambete. Quando a gente fala assim que a gente é um embaixador, a gente é um mini Cristo, não é verdade? Sim. Então, o que você pode dizer sobre isso, essa questão de sermos na convicção, sermos Cristo? A convicção, né, é certeza, né? É levantar a bandeira de ser cristão, né? É você firmar mesmo que você é cristão pela fé, né? As pessoas, né, hoje em dia, eles veem muito assim por, como é que se diz? Precisa de provas, precisa ver, precisa, né? Como que se diz também? Ter certeza, né, de que é real, e a gente não, a gente vê pela fé, né? A gente serve a Deus pela fé, a gente, pelo jeito de, né, que o Espírito Santo transmite pra gente, e isso, ao ver do mundo, é uma coisa assim, que não é lógico, né? A gente crê, mas eles acham que a gente tá, que cristão é meio doido, né? Que é cristão, sofre, tá na igreja, e, né, e a gente, assim, a gente tem a firmeza que o Espírito Santo é o que é o nosso Consolador, que ele é que nos ajuda, né? E é isso. Então, Eduardo, Sermos igual a Cristo, né? Sermos sermos um mini embaixadores. Cristo. Nós temos que ser, guarde isso, um mini Cristo. Isso é muito forte, Eduardo, porque Cristo, quando ele esteve aqui, quando ele pregou o Evangelho, ele foi totalmente não entendido. Por quê? Porque ele amava os pecadores, ele andava com aqueles que realmente não dava holofote, né? E, principalmente, ele era fundamentado. Então, ele tinha preceitos que Jesus, ele nunca abriu mão. E tem preceitos que a palavra de Deus nos norteia, não tem como abrir mão. Não tem como renunciar. Então, a convicção do cristão, ela tem que permear esse caminho, e por mais que nós temos a parte da fé, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Porque a palavra de Deus, meu manual de vida cristã, ela me orienta a ter a convicção de seguir esse caminho, né? É pautada na palavra, né? Então, se a gente não ficar firmado na palavra, a gente não falar, é isso é o certo, né? A gente não, de nada vale, né? E o interessante é que quando a gente dá uma escorregada, né? Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que maravilha, que né? Vem, Ele ajuda, vem, nos ajuda, nos orienta, nos direciona e novamente nos posiciona no caminho, a estar. Interessante quando o irmão Tiago ele diz aqui que nós somos um mini Cristo. Eu me lembrei de uma videoaula que nós gravamos com a irmã Patrícia Dublinski, onde que ela falou que muitas pessoas na sociedade, eles não vão ter acesso a este livro maravilhoso. Eles não vão conseguir alcançar esse livro maravilhoso. Mas, porém, ele vai ter acesso à minha e à sua vida. Ou seja, a nossa vida, ela precisa estar realmente pautada na palavra de Deus. Para que aquela pessoa que não tem acesso à Bíblia, ela esteja lendo os capítulos das nossas vidas. E aqui elas vão enxergar a luz da palavra de Deus. Spurgeon ele falava, Spurgeon foi um dos príncipes pregadores da Inglaterra, né, no auge do avivamento, e ele fala uma das palavras que até hoje eu guardo: pregue a palavra, se possível, use palavras. Amém. É isso mesmo. Coisa impactante, né? Vamos lá. Vocês podem ficar à vontade para continuar aqui na confiança em Deus. Subtópico número 2. Então, quando a gente fala sobre a questão espiritual, né, e ela parte, primeiro, nós vivemos o Evangelho ele tem várias ramificações. Então o Evangelho ele é prático, mas o Evangelho ele é pautado no espiritual, né? Então nós
não vemos como prisma como o mundo o vê. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aos Tessalonicenses que nós temos que ter a visão, e ele mesmo fala em outras cartas, uma visão diferenciada, né? Ele mesmo em uma das cartas fala assim, vocês têm que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo via o espiritual. Então, o espiritual ele afeta tanto a parte do auxílio do Espírito Santo de Deus e a confiança em Deus. Em Atos do Apóstolo, capítulo 16, até o autor, ele pega aqui, vai falar sobre Paulo e Silas, na região ali da Macedônia, que eles vão enfrentar uma situação muito complicada, né? Eles vão ser açoitados, Paulo foi açoitado, Silas foi açoitado, vão para o cárcere ali, e à meia-noite, eles louvam... Perto da meia-noite, né? Perto da meia-noite, eles louvam ao Senhor, daqui a pouco as coisas começam a se mover, o sobrenatural de Deus vai lá. Então a confiança, ela é muito importante para nós cristãos, né? Tiagão, deixa eu pegar um gancho aqui, irmão Beto, só um minutinho, já que você falou perto da meia-noite, né? E aonde o senhor estava ontem, perto da meia-noite? Convida os nossos jovens aí para estarem participando aí juntamente contigo. Fique à vontade. Legal. Pessoal, é o seguinte, como o nosso presbítero Eduardo falou, um dos coordenadores aí da UMADET, que é a União das Mocidades da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, nós temos feito um trabalho aí, Deus tem abençoado. Ontem nós tivemos uma vigília na congregação da Água Quente lá, aproximadamente 200 jovens, né? 4 batizados pelo Espírito Santo. Benção pura, viu? De ver os jovens lá, todos sendo manifestados pelo Espírito Santo, aquela renovação toda. Nossa, é muito gostoso mesmo de ver, né? Perto da meia-noite, passou da um meia-noite também. E eles lá, naquela empolgação. Se a gente continuasse, né? Ia. A gente só parou porque eu acordava meia-noite e meia para não afetar as congregações da escola bíblica dominical, né? Amém. O jovem não faltar EBD, ele falou assim, vai por causa da UMADET. Não, o jovem, nós orientamos lá, foi uma benção. Então, e ontem eu até comentei sobre isso lá na vigília, sobre nós confiarmos no sobrenatural de Deus, cara. E aqui, Paulo e Silas em Atos 16, voltando, Deus não falou para eles que ia tirar eles da prisão. De maneira nenhuma. Deus não falou. De maneira nenhuma. Deus não falou para ele, louva que eu vou te tirar. Não. Eles louvaram, independente se Deus ia tirar ou não. Isso que traz para a gente ter essa confiança em Deus, independente da circunstância, a gente adorar o Senhor. Um exemplo muito prático. Né? Isso nos impulsiona, né? A prosseguirmos, né? Vemos aí inúmeras situações em que os nossos irmãos foram resgatados pelo poder de Deus, né? E nós, fosse abrir aqui o tempo para nós testemunharmos, né? O que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? O irmão Tiago trouxe um testemunho aqui maravilhoso no domingo passado, ministrando aqui no nosso culto, nosso templo sede. Coisa grandiosa o Senhor tem feito. Vamos lá, Tiago, vamos dar continuidade. Irmã Beth, fica à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da fidelidade na pregação, sobre a questão, o apóstolo Paulo, ele fala, pessoal da igreja de Tessalônica, né, que não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, né, mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas com desígnios morais, né, então, nós não somos conduzidos por falácias, né, nós servimos ao Senhor, somos conduzidos às convicções pelo ensinamento da palavra de Deus, né. Sim, através da orientação que ele nos dá na Bíblia, né? E, infelizmente, muitas pessoas, né, tem até uma pessoa, artista até conhecido, que ele falou que leu a Bíblia várias vezes. Só que se você pegar, e falou para ele falou que era como se fosse um livro normal para ele. Ele sempre leu várias vezes e nunca sentiu nada. Eu falei, né, eu pensei, não, é que a gente tem um direcionamento do Espírito Santo. Isso. E ele não, ele foi com o intelecto dele, leu por ler. E se você for pegar a Bíblia e ler por ler, vai ser um livro mesmo. Agora, se você pedir direcionamento do Espírito Santo, você vai ver que é o próprio Deus falando com você. Isso, o presbítero Eduardo, é muito difícil hoje, porque a pregação cristocêntrica, né, ela não necessariamente necessita você falar de Cristo a todo momento. A pregação cristocêntrica, o que ela significa? Toda a pregação cristocêntrica, tudo aquilo que você fala, ela tem que direcionar a Cristo.
Não necessariamente eu tenho que ficar falando Cristo, Cristo, Cristo. Eu tenho que direcionar. O que isso nos faz, né? Essa fidelidade na pregação, ela é muito importante para nós hoje, porque existe um meio, infelizmente, dentro do mundo gospel, que é a questão do coach, né? Que o coach, ele é preparado para que a pessoa ela assista uma pregação e ela saia com uma outra perspectiva, que ela vai vencer. E isso a palavra tem? Tem. Mas 80%, 90% da palavra, ela te chama a você melhorar a sua vida, melhorar a sua conduta, e essa convicção na fidelidade é uma coisa que a gente precisa ter, né? Negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo. Nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga. E muita gente não quer pegar a cruz e seguir, quer ser do seu jeito. E essa maneira nenhum coach nos ensina, né? Ele não transmite isso, né? Que é você negar a si mesmo, né? Não, ele fala, não, você tem que vencer. Não, você vai vencer, você consegue. Nós somos mais que vencedores em Cristo, mas vem as tribulações e a gente vai precisar do Espírito Santo para nos conduzir. E quando Cristo falou completamente ao contrário, né? Ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Que maravilha, né, irmão Thiago? Irmão Beth, pode continuar aí. Não sei se não querem fomentar mais uma coisa sobre a fidelidade aqui. Podemos. Para o tópico número 2? Isso. Então vamos lá. O tópico número 2 vai falar sobre a convicção moral, a retidão nas ações. A questão moral, o evangelho, ele é muito prático, né? Ele é um conjunto de regras. O evangelho vem da palavra evangelium, do grego, que significa boas novas. Essas boas novas, ela atinge o aspecto físico, espiritual e principalmente moral. Quando a gente fala sobre o processo de regeneração, que a gente falou no domingo passado aqui, em João 3, quando ele tem aquele contrato, que ele encontra ali com Nicodemos, que ele fala com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele fala, o evangelho ele vai no aspecto moral. Então, como é que é esse aspecto moral? Eu era algo que a palavra de Deus reprovava, né? Fazia ações que a palavra de Deus reprovava, que está lá em Gálatas 5, 20, 22 a seguir, né? 20, 21, 22, as obras da carne. Quando eu aceito a Cristo, eu deixo de fazer essas coisas e produzo, através do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito. E isso aplica, você pode ver que o fruto do Espírito, ele é totalmente prático. Você vai ver lá, o amor, como é que eu provo o amor? Como é que eu falo que eu te amo? Não é só o pastor falar que eu te amo. Eu tenho que ter uma ação para provar esse amor. Do mesmo jeito, a minha esposa, Elizabeth, fala para que eu amo, mas se eu não demonstrar isso, né? Como é que eu demonstro a mansidão, a longanimidade? É com a ação. Isso. Então, essa parte moral ela é importante. E aqui ele fala assim, na retidão das ações, né? E a gente, como servo do Senhor, temos que ser reto nas ações, né, irmã Beth? Crente não pode ser meio mais ou menos torta nas ações, não é verdade? Né? Tem que ser correto, né? E o mundo, ele tem visto, né? Fala, é crente, hein? Né? Quando você vê alguma notícia ruim, fala, o pastor da igreja evangélica. O pastor da igreja evangélica não tem nome. Coloca até com ênfase. Isso. Ele é evangélico. Então, quer dizer, a gente é bem visto, né? Então, aí da gente tropeçar um pouquinho, né? Isso. Queridos, gostaria de pedir a sua cooperação, você que está nos assistindo, nos ouvindo. De que forma, irmão Eduardo? Ajude-nos a semear a palavra de Deus, a palavra qual é viva, a palavra qual é eficaz e penetrante, a palavra que transforma, que salva, que cura, que liberta, que renova. Ajude divulgando este nosso papo de escola bíblica dominical aqui. Hoje nós temos alguns meios de comunicação aí através do YouTube, o Deezer, o Spotify, o Facebook. Estamos aí nessas mídias sociais. E você, apenas com clicar no seu dedinho aí, ó, compartilhando, você vai estar semeando essa palavra que tem todo esse poder de transformar vidas. E hoje nós estamos aqui com esse casal lindo, abençoado aqui, ó. Um casal que já trabalha aí com os nossos jovens, casal jovem, para louvar o nome santo do Senhor. E vamos continuar aqui. Vamos extrair algo mais da vida desse casal abençoado aqui para engrandecer essa aula. Bom, Thiago, pode prosseguir. A questão da reputação ilibada, né,
fala sobre a questão de você ter uma reputação reconhecida pela sua idoneidade moral, né? Isso é muito importante. Isso, ainda mais nesses dias de hoje. Né? Não buscarmos, né, a glória do homem, né? Você, Nem a voz, né? Mas nos outros, né? essa questão da você ser uma pessoa idônea, né? Uma pessoa irrepreensível. Eu gosto muito, né, da história de Daniel. Porque Daniel, ele mostra pra gente algumas coisas interessantes, né? Quando Nabucodonosor vai fazer a sua primeira investida, pega os sábios ali, Daniel está no meio. Então Daniel, ele tinha uma vida boa em Jerusalém, não era uma vida ruim. Ele era de uma classe social favorável, assim por dizer. Então quando ele vai para Babilônia, todos vão com eles ali, os sábios ali de Jerusalém, e aí quando ele toma um posicionamento lá em Daniel 1:8, que ele fala ali pro servo de Nabucodonosor que ele não ia comer. E a palavra diz que assentou no coração dele não se contaminar. Porém, lá no capítulo 6, Daniel já está em 75 anos de idade. E aí, o mais interessante, a palavra do Senhor nos diz que mudou ali o reinado Artaxerxes, né, os persas, e eles procuraram alguma falha na vida de Daniel. Alguma falha. Eles fizeram uma CPI da vida de Daniel. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi irrepreensível. Não acharam nenhum defeito em Daniel. Que caráter, que moral. Tanto que o que eles conseguiram lá, fizeram o decreto, era como uma coisa que Daniel fazia, que era orava 3 vezes ao dia. Que não é o errado. Eles fizeram lá, conseguiram fazer uma manobra lá para o rei assinar os decretos, que não orasse por ninguém, a não ser ao rei lá. Mas isso que eu fiquei na cabeça, quando eu vi essa reputação ilibada aqui, a gente ser irrepreensível, né, Mabete? Não sermos repreendidos, sermos sal da terra. Porque Jesus falou assim, ó, se o sal não servir para salgar, de nada mais serve, né? Então é muito interessante essa parte para a gente aqui, da reputação ilibada, porque o evangelho ele é isso, né? Não adianta a pessoa falar que é crente e ela não tem. Jesus não falou assim, ó, você quer olhar a árvore, olhe para os seus frutos, não é verdade? Né, Mabete? O que você acha sobre isso aí? É igual eu sempre falo, né? Pode uma água, né, jorrar água salgada e doce ao mesmo tempo? Não tem maneira, né? Não tem jeito. Então, ou a gente é ou não é. Então, até eu falo, né? Eu dei muita aula para adolescente, eu falo, ou você é crente ou você não pode ficar em cima do muro, né? E daí eles falam, não, mas isso aí pode, agora pode, antigamente não podia, e que não sei o que. Eu falei, olha, o que você acha? Você acha que vai trazer bom exemplo? Alguém vai, eu acho que alguém vai achar ruim, isso aqui, então não faça, né? Então é assim, tem que ver, é temperança, né? Não pode nem ser radical, nem também é temperança. O apóstolo Paulo, agora lembrei de um versículo interessante que me fala sobre isso. 1 Coríntios 15:58, ele fala, portanto, amados irmãos, sede, primeiro, firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira coisa, firme, firmeza espiritual, palavra, constante. Deus ele não pede para você ser um super crente, um mega blaster, ultra mega blaster crente. Ele pede para você ser constante. Não é a nível de querubim, nem o desviado. Nem o desviado. Equilibrado. É constante, né? E isso reflete totalmente nessa reputação ilibada. Porque se a gente ficar olhando para as pessoas, eu quero agradar o Eduardo, eu quero agradar o nosso querido David ali, eu quero agradar a Beth, daqui a pouco você vai desagradar a Deus. Isso. Nós temos que agradar ao Senhor Jesus, né? Isso é mais importante. Queridos, eu me lembrei aqui também de mais uma coisa muito interessante. O irmão Tiago Carmambete, eles têm um programa. Eu estava me esquecendo, eu me lembrei, mas estava me esquecendo aqui.
eles têm um programa chamado Conexão com Cristo. Irmã Beth, convida esse nosso amigo ouvinte aí que está nos assistindo para estar participando também desse programa. É um programa, Conexão com Cristo, assim, bem legal, assim. Tem palavra, tem louvor, pedido de orações também. Tem brinde. Tem muitos brindes. sorteio. E é muito legal. Toda sexta-feira, agora é cada 15 dias, Cada né? 15 dias. A gente anda meio falho, assim, porque tem bastante compromisso na sexta-feira, né? Como a gente lida com jovens, a gente acaba visitando várias igrejas que tem festividade nesse dia. Mas, agora no Dia dos Pais, né? Isso. Especial Dia dos Pais, a gente vai fazer um programa especial e vai ter bastante brinde também. E é muito legal, é das 21 horas, né? Isso. Até as 22 horas. E é um programa, assim, bastante dinâmico, tem brincadeiras, né? Tem bastante coisas legais, assim. Palavra de Deus, não pode perder, não. Queridos, é um programa muito edificante, viu? O irmão Tiago completamente descontraído ali, a irmã Beth já está aqui meia aprisionada, mas ali vocês vão ver como é que é. É uma bênção do Senhor. Amém? Tiago, vamos prosseguir aqui, vamos falar um pouquinho sobre a vida irrepreensível? Não, já falamos, né? Agora... Já comentamos. Olha que maravilha. Agora já é no 13. Na né? convicção social. Amém. Social. Prossigam, fiquem à vontade. Convicção social. Falarmos sobre evangelho, e o apóstolo Paulo ele fala aqui aos Tessalonicenses essa parte muito forte sobre a questão de você exemplificar isso, né? O evangelho, ele tem um caminho, ele tem um resultado, e o resultado dele é almas, é vidas transformadas, né? E a partir disso, nós temos um bem-estar. Então, quando a gente fala sobre evangelho, sobre ser cristão, né? Nós pensamos na vida, no bem-estar comum, né? Então, tanto que o apóstolo Paulo tem até a dificuldade lá em Corinto, né, na sua primeira carta, em que os irmãos estivessem em comum acordo, né? E essa é a mensagem do evangelho para a gente ter quando a gente fala sobre o evangelho, é a alma, né, Bambete? A gente precisa ter essa convicção que o bem-estar comum ele é necessário, não é verdade? Com certeza. Abacuque, né, registra que os problemas sociais na época é resultado do pecado, né? E o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. É a morte. Né, o pecado, né, eu já ouvi falar, não, o pecado é bom, né? A turma peca porque é bom, né? Ninguém vai pecar porque é ruim. Só que daí tem a consequência. E a consequência é o valor alto, que é a morte. Agora você fala assim, como é que a igreja está inserida nesse contexto, né? De você exemplificar um bem-estar social, bem-estar comum, como isso? Porque o mundo, a palavra do Senhor diz que ele jaz o maligno. Né? Aí as pessoas escutam isso e falam assim, mas é que todo mundo é endemoniado? Não, é que o sistema mundano, ele é oriundo de obras que agradam ao maligno, obras da carne, e aí por isso se vai. A igreja, ela vem contra isso. Mas não é porque que a igreja ela é contra alguns princípios, não é porque a igreja, o evangelho, ele é preconceituoso. Pelo contrário, ele quer ver o bem destas pessoas. E o bem destas pessoas, né, é você aceitar Jesus, você ter uma vida transformada, uma vida realmente pautada na palavra de Deus. Então, você que talvez está nos vendo, não seja ainda um servo do Senhor, não aceitou a Jesus ainda, eu desafio você a aceitar Jesus, ver se sua vida não vai melhorar. Sua vida vai melhorar. Né, Eduardo? Não tem como. Aí, o Tiago agora está até profetizando. Não tem como. Que maravilha. Sua vida vai melhorar. Sua vida financeira vai melhorar? Vai. Financeira vai. Mas sua vida social vai melhorar. Sua vida familiar vai melhorar. Tudo vai melhorar. Sua vida conjugal vai melhorar. Isto. Que benção, né? Queridos, ouça bem o que eu vou te falar. Acesse o nosso site www.adtaubaté-sede, tudo junto, adtaubaté-sede.com.br. E assim que você acessar esse site aí, você vai conhecer toda a estrutura da nossa Assembleia de Deus, o Ministério Taubaté, vai conhecer
todo o corpo eclesiástico da nossa igreja, vai conhecer os nossos departamentos, que tem sido uma bênção. Nós estamos hoje aqui com os nossos coordenadores da UMAD, né, dos nossos jovens, temos os adolescentes, temos as crianças, temos o Gramei, que é o da melhor idade, temos o departamento feminino, ou seja, temos muitas coisas ali para você vir conhecer. E como que eu faço para ir fisicamente, pessoalmente? Estamos aqui situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, em frente à Prefeitura de Taubaté e ao lado do Juca Pneus. Bem fácil o acesso, aqui temos estacionamentos próprios, mas tem que chegar cedo, porque senão você vai perder sua vaga. Tá bom? Mas aqui na Redondeza tem vários locais para você parar o seu automóvel, ficar e ser bem recepcionado. Também fica aí o nosso convite para você, venha participar, não somente da nossa EBD, mas venha participar também dos nossos cultos públicos. Temos cultos aqui às terças-feiras, temos culto com o departamento feminino na quarta-feira, temos nosso culto público aos domingos, às quintas-feiras, perdão, e aos domingos nós temos o período da consagração dominical, temos a nossa EBD, temos ensaio das crianças, dos nossos jovens, temos ensaio do coral na parte da tarde e às 10 para 7 da noite damos também início a mais um culto de louvores a Deus, ou seja, o culto da família. E você com a sua família é o nosso convidado que está participando. Irmão Tiago, pode continuar. Para você respirar um pouco. Bora, preciso mesmo. Dedicação altruísta, né? O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui a questão da pregação do evangelho em Atos 20, 24, né? E essa dedicação é algo muito interessante para nós. Falarmos sobre você ser dedicado às convicções que o evangelho te dá. Então, uma das convicções é que a gente é uma ordenança de Jesus, né? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordenança. Agora, ser dedicado a isso é uma necessidade que nós temos que ter, e o Evangelho, ele traz essa necessidade, e eu agora até falo, para a minha geração, que eu coordeno, né, que é uma geração creme de avelã, eu não posso falar outra, creme de avelã, né, nós temos hoje... Essa é nova. Creme de avelã, é creme de avelã, o pessoal fala que creme de avelã é Nutella. Então você tem hoje, o pessoal brinca, né, que é a geração Nutella, que é a geração atual, né, que é a geração de jovens atuais, e a geração raiz, né. Então, o que a geração, o pessoal fala que é a geração raiz? É aquele que não mede esforço para fazer as coisas para Deus. Infelizmente, a gente vive dias hoje que para você chegar para um jovem adolescente, pedir para ele, vamos sair para evangelizar. Você tem que ir com argumentação, com incentivo, e falar que vai ter lanche? Falar que vai ter lanche. Tem que abrir a caixa de ferramenta, né? Abrir a caixa de ferramenta. Tem que abrir a caixa de ferramenta. Isso faz parte? Faz parte. É a geração, nós estamos trabalhando com ela, os líderes que... Tem que dar os pulos. Agora, essa dedicação desde a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Ele não está falando simplesmente aqui de que o obreiro tem que ser pago. Isso também faz parte. Mas ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, ele tem que ser digno do seu salário. Então ele tem que trabalhar para a obra de Deus para ser digno do seu salário, receber por aquilo que ele faz, né? Então, é muito interessante isso, né, E o apóstolo Paulo, ele só pregava, não trabalhava? O apóstolo Paulo, o que ele fazia? O que ele fazia? O que ele fazia? Ele fazia tendas. Fazia tendas, né? Ele trabalhava também, né? E ele não achava justo, né? Pegar o dinheiro da igreja, porque a igreja era muito pobre, né? Isso. Então, ele fazia o quê? Ele fazia as tendinhas dele e vendia. Ficava só pegando dinheiro da igreja, não, Isso. né? E assim ele não trazia mais um fardo para a igreja, para os irmãos ali, né? E ele sempre... teve uma época da vida dele que ele foi assistido pela igreja, né? Mas ele nunca foi um fardo para a igreja. E isso nunca impediu, por ele não ter recursos, eu não vou porque eu não tenho recurso, porque a igreja não está me dando. Não. Ele sabia
a obrigação dele de pregar o evangelho. Então, essa dedicação que a gente precisa resgatar, principalmente na fase de jovem adolescente. Vontade de servir, né? Servir. É igual mas com o ensaio, mas não é muito longe. Gente, vai a pé. Pega a bicicletinha e vai. Não tem dinheiro pro Uber. Não tem dinheiro pro Uber. Tem gente, antigamente fazia, né? Aquelas amizades todas lá, vamos tudo junto. Tudo andando na rua, no meio da rua. Tu fala que crente não conhece calçada, né? Tudo na rua. E é bem assim mesmo, vai conversando. Vai conversando um com o outro lá na brincadeira, daqui a pouco já tá na igreja lá já. Então é força de vontade, dedicação de querer, né, buscar o reino. Amém. Bom, Thiago, quer acrescentar alguma coisa? Isso aí. Que maravilha, né, queridos? Mais uma vez, esse é o nosso irmão evangelista, irmão Thiago. Eu não apresentei o irmão Thiago, né? Falta de educação minha, mas vamos lá, vamos trazer o currículo do irmão Thiago agora. O irmão Thiago é nosso evangelista, como já bem foi falado aqui, né? Nosso evangelista aqui da CBR Deus Ministério Taubaté. Ele também é um dos nossos professores. Hoje ele está lecionando na classe Abraão, mas ele já percorreu todos os setores da EBD aí, já deu aula para os adolescentes, para os jovens, para as irmãs. Os casais eu acho que você não deu aula, já deu? Os casais ainda não? Vou conversar com o irmão Samuel para você ir para lá também. Mas tem sido uma bênção. E aqui ao seu lado está a sua esposa, a irmã Elizabeth, mais conhecida como Beth, né? Também professor da nossa EBD, já percorreu também todas as salas, aí, os departamentos da nossa EBD, aula para os adolescentes, para jovens, para as irmãs. E agora está aí, ajudando o esposo, varão valoroso, nessa empreitada aí da Humanity. Tem sido bênção esse casal para as nossas vidas. Eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui nos abençoando com conhecimento, de estar aqui explanando essa aula de número 11, né, uma aula muito importante. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus possa retribuí-los. E vamos marcar para que vocês voltem mais vezes, não ficar nessa única vez, não. O irmão Thiago já é conhecido aí do Papo de Escola Bíblica, mas a irmã Beth, acho que é a primeira vez, irmã Beth? É a primeira vez. Vai ser a primeira de muitas. Amém, queridos? Amados, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez eu peço a sua colaboração. Compartilhe esse vídeo. Ajude a semear a palavra de Deus. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.